Olá, pessoal! Eu sou a Stephanie Bergman. Falo nas redes sociais sobre espiritualidade, tarô, Theta Healing e barra de Axis. Como barra de Axis é o assunto que mais vem bombando lá no meu TikTok, eu vim contar pra vocês uma experiência minha pessoal com as barras, com um assunto que eu sempre considerei muito sério e muito importante pra mim, pessoal. Assim que eu conheci as barras de Axis, como é que foi isso? Eu tenho uma grande amiga que é a minha astróloga, que ela também é taróloga, e uma vez ela comentou comigo sobre as barras de Axis e sobre as perguntas para o universo. E eu fiquei tão interessada que na primeira oportunidade eu pedi para ela o contato da mediadora que deu aula, que ensinou ela a barra de Axis, que foi a Dani Barros, maravilhosa ela. Eu fiz o primeiro módulo de barra de Axis e aprendi uma ferramenta que é uma das que eu mais amo das barras de Axis, que é a Pergunte ao Universo. Já tem vários vídeos aqui no canal falando sobre isso, dá uma olhadinha. Lá no TikTok eu falo bastante sobre isso também, então você pode ir lá dar uma olhadinha. Sugiro que você veja os vídeos antes desse daqui. Então vamos lá, o que acontece? Eu sempre quis viver o meu propósito de vida, porque eu particularmente acredito que a gente tem uma missão que a gente veio fazer aqui, né? Só que pra gente encontrar essa missão, isso quem me ensinou foi a Cabala, a gente precisa estar comprometido a trabalhar nossa evolução pessoal permanente. O que é evolução pessoal permanente? É a gente se comprometer a se melhorar como ser humano todos os dias. Isso requer muito autoconhecimento, isso requer muita autopercepção, autoconsciência, autoobservação e um controle, muitas vezes, do ego e dos nossos instintos. Mas isso é assunto para outro vídeo. E aí, o que acontece? Vamos lá. No ano passado, foi dezembro de 2000, a gente tá em 2021, 2020. Eu fui para Belém do Pará, eu fui viajar, fui para Belém do Pará. E eu nunca tinha ido pra lá, eu fui com meu namorado. E lá, eu fiquei encantada pelo lugar. Sabe quando você sente que esse lugar é seu, que esse lugar te transforma? Eu fiquei apaixonada por Belém do Pará. Vocês não têm ideia do como eu fiquei apaixonada por lá. E essa viagem, ela me transformou muito. Porque quando eu voltei, eu me vi numa rotina que eu já tinha aqui, que era o seguinte. Eu trabalhei com beleza por 13 anos, então desde 2009 eu comecei a trabalhar com beleza, maquiagem, design de sobrancelha, depilação, cabelo, essas coisas todas. E em 2013 eu entrei para dar aula no Senac. Eu fiquei dando aula no Senac 10 anos. Presta atenção nesse rolê aqui. O que acontece? Eu voltei, eu tava dando aula no Senac, e eu tava indo trabalhar de manhã, eu trabalhava de manhã, eu saía de lá e eu começava a atender com tarô em 2 sites que eu trabalhava e algumas consultas particulares. E eu tava num negócio ali que eu tava vendendo o almoço para comprar o jantar. Eu tava nessa situação financeira péssima, quem espirrou foi meu cachorro. E o que aconteceu? Quando eu voltei, que eu vi que assim, eu tava trabalhando 12 horas por dia, o dinheiro que eu recebia pagava minhas contas e meu custo de vida bem certinho, me sobrava muito pouco no mês. E eu olhei para aquilo e eu falei assim, cara, olha essa rotina. Eu trabalho 12 horas por dia e uma vez por ano eu vou ter a oportunidade de fazer uma viagem se eu tiver dinheiro. E se eu não tiver e quiser ir, eu vou ter que, parcelar em um monte de vezes. Ou seja, eu vou ter que trabalhar 11 meses para poder curtir, viver uma experiência por um mês. E eu parei e pensei assim, cara, é realmente isso que é a vida? Isso realmente faz sentido pra mim? É isso realmente que eu quero pra mim? Aqui eu não tô falando sobre como você tem que viver sua vida, como você tem que questionar, se pra você essa vida tá bom, ótimo, mas pra mim isso não fazia sentido. E eu comecei a entrar meio que numa deprê, assim, sabe? Nossa, essa é a vida, o que eu vim construindo pra mim, o que tá acontecendo? E aí, eu lembrei das perguntas, né, da ferramenta das perguntas pro universo, e eu comecei a perguntar. Universo, como eu posso viver meu propósito de vida? Universo, como eu posso estar alinhada com o que minha alma acredita pra minha vida? Universo, como eu posso viver uma vida mais significativa? Universo, como eu posso ouvir o que a minha alma quer viver?
E eu ia fazendo essas perguntas e eu não pensava muito na resposta. E todas as vezes que eu pensava nesse assunto, eu fazia a pergunta e mudava meu foco. Eu fazia a pergunta e mudava meu foco. Daí o que acontece? Ano passado mesmo, eu tinha visto a Boca Rosa, a Bianca Andrade, dando uma entrevista no podcast, falando que ela tinha passado com um numerólogo antes de entrar no BBB, e o numerólogo tinha falado tudo certinho pra ela, que ela não ia ganhar o BBB, mas que isso ia ser muito importante pra carreira dela. Ele foi falando várias coisas. Quando eu vi esse vídeo, eu falei assim, caraca, esse numerólogo é incrível, eu quero passar com ele. Procurei o nome do tal numerólogo e nada. Beleza. Aí virou o ano, eu fiz a viagem, esqueci o assunto e comecei a fazer as perguntas pro universo sobre o meu propósito, sobre isso, sobre aquilo. O que aconteceu? Em março de 2022, a Luna, que é uma grande amiga minha, a gente se conheceu em 2017 por conta de um site de tarô que eu atendia, ela falou de mim no TikTok dela. E ela é bem grande no TikTok, ela tava na época com uns 350 mil seguidores. E quando ela falou de mim, começou a bombar meu Instagram, começou a bombar meu TikTok, começou a bombar tudo de pessoas querendo consultas. E ali eu vi que poderia ser uma resposta do universo. Falei, talvez o meu caminho esteja mais pra espiritualidade que pra beleza. Bom, já que ela falou de mim, que tá bombando, eu tô precisando de dinheiro, eu vou começar a alimentar o meu Instagram e o meu TikTok de espiritualidade. Vou abrir porque eu só tinha de beleza, e vou começar a falar do assunto e aproveitar esse hype aí pra fazer uma grana a mais. Comecei a fazer, então prestem atenção. Eu fiz a pergunta pro universo, como eu poderia viver minha missão de vida. O universo me respondeu com a Luna falando de mim no TikTok dela e começando a bombar a minha agenda. E aí eu comecei a trabalhar cada vez mais, né? Aí eu já comecei a trabalhar 12 horas real, não tinha horário, tava uma loucura. E eu tava ali levando os dois, e falei, eu vou levando os dois, não sei até quando que essa agenda vai estar cheia, vou aproveitar pra fazer uma grana e resolver minhas contas, resolver umas coisas aqui. E eu continuei fazendo a pergunta pro universo, universo, como eu posso saber meu propósito de vida? Universo, meu propósito de vida é espiritualidade? Beleza. Aí, eu fui convidada para dar uma aula de marketing digital numa turma no Senac que não era minha, era uma turma de administração de salão de beleza. No Senac, eu dava aula no maquiador cênico, no design de sobrancelha e no visagismo. E aí, os professores da administração de salão de beleza me chamaram para dar uma aula para a turma deles sobre marketing digital. E aí, eu fui lá. E eu fui contar pra eles, porque na época meu TikTok de espiritualidade tava indo muito mais rápido e crescendo muito mais do que o meu de beleza. E eu tava contando pra eles como que eu tava gerindo isso, quais eram as minhas estratégias, o que a gente tinha que prestar atenção, eu tava contando pra eles isso. E um aluno virou pra mim e falou assim, Pro, que legal que você joga tarô. Você conhece o Paulinho, numerólogo? Aí eu falei, não. Ele falou, nossa, a gente é muito amigo, eu acho que vocês iam se dar muito bem. Eu vou passar seu contato pra ele, posso? Eu falei, pode. Daí ele passou meu contato pro Paulinho, a gente se falou e marcamos uma consulta. No que a gente marcou uma consulta, ele fez todo o meu mapa numerológico e aí ele começou a falar, é uma consulta online, né? E ele começou a falar assim, Stephanie, é o seguinte, você tem o número 3, que é o número da comunicação, faz todo sentido você gostar de falar, você dá aula, isso também tem a ver com beleza, com ajudar as pessoas, ele foi falando. Ele falou assim, olha, o seu número de destino é o número 7, que é o número da espiritualidade, você veio estudar a espiritualidade, se aprofundar nesses assuntos e tal, e ele foi falando, gente, eu não sou numeróloga, tá, eu não vou lembrar exatamente que ele falou o quê. Eu sei que chegou uma hora que ele virou pra mim e falou assim, só que você tem um número aqui, que é o número 22. E o número 22 é um número mestre. Vamos imaginar que o 7 é a espiritualidade na Terra. O 11 é um número mestre, que tá entre a Terra e a espiritualidade, lá em cima, mais alta. E o 22, ela tá lá em cima. O que você veio fazer aqui é falar de espiritualidade, ensinar a espiritualidade das pessoas e viver a espiritualidade. Enquanto ele falava, eu assim... E aí ele falou assim, olha, tudo que você viveu até aqui foi importante, você estava no caminho certo sim, mas se você está sentindo um chamado para ir para a espiritualidade, para trabalhar com isso, você está esperando o quê? Vai.
E na época a minha maior dúvida era se eu investia só na espiritualidade e mergulhava de cabeça, ou se eu ia levando os dois e trabalhando os dois, isso aí. E essa resposta ela veio através dele, que não sabia de nada disso, porque esses assuntos das minhas dúvidas, pessoas muito próximas sabiam, e esse aluno não sabia, não tinha como você saber que essa era uma dúvida que eu tinha. E aí eu falei, pronto, eu recebi a resposta que eu tava procurando, que eu tava há meses perguntando, eu recebi a resposta. Agora é minha vez de fazer alguma coisa sobre isso. Aí no dia seguinte eu mandei mensagem pra minha coordenadora e eu pedi demissão do Senat. Falei, eu vou ter que mergulhar de cabeça pra trabalhar com espiritualidade, me dedicar mais a isso e mergulhar nisso. Deve estar fazendo uns 3 meses que eu fiz isso, 3 meses e meio mais ou menos. E eu vou dizer que essa foi a melhor escolha que eu fiz. Eu não tô mais me sentindo sobrecarregada, eu não tô mais me sentindo angustiada, eu não tô mais me sentindo fazendo uma coisa sem sentido. Isso me possibilitou entender algumas outras coisas da minha vida, bom, enfim. O que acontece é que, óbvio que eu senti medo de fazer isso, porque afinal lá eu recebi um salário fixo, eu já tava lá há 10 anos, eu sabia que eu não ia ser demitida do nada, era uma segurança. Só que a partir do momento que eu fiz essa pergunta e eu obtive a resposta, eu tinha o meu livre-arbítrio de escolher se eu ia continuar naquela situação do jeito que tava e ficar na minha segurança, ou se eu ia mergulhar de cabeça na resposta que eu fiz pro universo e recebi. E eu escolhi mergulhar de cabeça. Eu escolhi ir e foi a melhor escolha que eu fiz. Eu não estou dizendo pra você largar tudo e fazer o que você acredita se você não se sentir seguro pra isso. O que eu posso te dizer com a minha história é que quando você faz a pergunta pro universo, a resposta ela vem. E você tem o livre-arbítrio pra fazer a escolha. E o universo, sim, ele vai testar pra ter certeza que você fez a escolha baseada no seu livre-arbítrio. Por que eu tô dizendo isso? Porque assim que eu tomei essa decisão, começaram a surgir várias oportunidades de trabalho na beleza. Começaram a surgir muitos orçamentos, coisa que não estava acontecendo há meses. E eu comecei a dar um valor mais alto do que eu dava normalmente, justamente, às vezes, para não pegar e eu não sentir culpa de ter rejeitado um trabalho. E as pessoas aceitavam os valores que eu tava dando. E aí eu podia olhar para isso e falar assim, cara, isso aqui é um sinal do universo. O universo tá falando pra mim que é pra continuar na beleza. Mas não era. Porque eu já tinha recebido as respostas que eu tinha pedido. Elas vieram muito claras, né? Eu fiz um mapa numerológico que veio, assim, esfregar na minha cara. Eu já tinha recebido outros sinais, gente, pra essas respostas que eu tava pedindo, que eu tava perguntando. E ou eu não tava acreditando, ou eu não queria ver, e aí veio a pessoa pra esfregar na minha cara, veio o Paulinho pra falar assim, querida, é isso mesmo. E aí eu tomei minha decisão, e aí vieram os testes, né, vieram orçamentos, vieram pedidos de trabalho, vieram várias coisas pra me testar e ver se era realmente o que eu queria, e a minha escolha era essa. E eu estou firme na minha escolha. Eu ainda faço alguns trabalhos com beleza para algumas pessoas próximas, ou algum trabalho que eu tô muito afim de fazer, mas a real é que a resposta veio e eu estou seguindo por esse caminho. E como é que eu não vou confiar nas respostas que eu recebo, sabe? Como que eu não vou confiar e falar que funciona se eu já testei comigo muitas vezes, inclusive para coisas mais difíceis, coisas mais simples, e eu obtive essas respostas. Eu tenho como um valor que eu não vou falar para vocês, indicar para vocês uma coisa que eu não testei, uma coisa que eu não vivi na minha vida. Por quê? Porque um valor de vida meu é a transparência. Então, se eu venho aqui falar, é porque aconteceu comigo, porque eu vivi, porque eu passei. E aí eu posso dizer que comigo funcionou. E o que eu posso te dizer sobre as perguntas pro universo é que a resposta ela vem. Só que você tem que estar aberto para receber essa resposta, você tem que soltar a pergunta e deixar a resposta vir. Precisa desse processo, a resposta ela vem, às vezes ela demora. Às vezes ela vem rápido, depende do nível de complexidade, depende do quanto você tem crença, depende do quanto você quer enxergar aquilo. Já tem um outro vídeo no canal explicando por que pode não estar funcionando com você, sugiro que você assista. Mas eu vim trazer essa história para vocês entenderem e perceberem
que mais cedo ou mais tarde a resposta vem. E depois que você vivencia uma coisa muito grande e significativa, como a que eu vivenciei sobre o meu propósito de vida, as outras coisas ficam mais fáceis de vir a resposta. Só que é um processo até chegar até aqui, né? Antes de eu ter essa resposta, eu tive que desconstruir crenças limitantes, eu tive que fazer outros tipos de pergunta e testar que funciona, eu tive que acreditar, eu tive que soltar, enfim, é um processo. E às vezes tem a questão também da hora certa das coisas acontecerem, né? Vou dar um exemplo. Eu tenho uma cliente que, quando ela me conheceu, ela queria muito vender um apartamento. Muito, muito, muito. E ela perguntava. E aí eu falava pra ela assim, gata, calma, pergunta e solta, para de pensar na solução. A resposta ela vai vir. Talvez não seja a hora dessa venda. E passou uns 2 meses, ela voltou com uma consulta e falou assim, eu quero fazer um concurso público em outro estado. E assim que surgiu a oportunidade desse outro estado, eu me lembrei de você falando que às vezes não é a hora. Porque se eu tivesse vendido meu apartamento aqui em São Paulo, eu teria comprado outro. E talvez eu não ia ter coragem de ir para outro estado. Então hoje eu quero vender para ir para outro estado e eu sei que eu vou conseguir essa venda. Eu acho que deu para entender, né? Se ficou alguma dúvida, alguma pergunta, escreve aqui nos comentários para mim. Aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações. E eu te espero no próximo vídeo.